Fala pessoal, professor Rian aqui para mais uma aula de resolução de questões de química analítica com o tema métodos cromatográficos e cromatografia em camada delgada. Se você não está inscrito no canal, convido você a se inscrever, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Nós já fizemos a primeira parte. Nessa primeira parte, se você não assistiu, por favor, volte e assiste a primeira parte, que a gente já bateu vários conceitos, vários fundamentos a respeito desse tema, tá? E vamos dar continuidade de onde paramos na aula passada. Pessoal, a gente estava falando sobre os tipos de cromatografia. Você tem diferentes formas de separar as substâncias. Eu disse que, teoricamente, o clássico de você entender é que a separação ela se dá por interações químicas entre a fase móvel, entre a substância com a fase estacionária e a fase móvel. Normalmente, brinca-se com a polaridade, né? Substâncias, de acordo com a sua polaridade, ela pode se sentir mais atraída pela fase estacionária ou pela fase móvel, perfeito? Então, o primeiro tipo de cromatografia é o tipo de adsorção, que é justamente o que é adsorver, é ligar-se na superfície. Então, você tem uma fase estacionária, fixa, e a substância ela vai se ligar aqui, ó, na superfície dessa fase estacionária. Por que ela vai se ligar a essa superfície? Por causa das interações químicas entre a substância e essa fase estacionária. Perfeito? Você tem também, senhores, uma forma de separar as substâncias através de partição. O que é particionar? É separar de acordo também com a afinidade. Então, você tem ali a substância tendo dois caminhos para seguir. Mais ou menos assim, tá? Você tem uma fase móvel que é líquida, pode ser líquida, por exemplo, ou pode ser gasosa, e você tem uma fase estacionária que também é líquida. Então, a substância ela pode sentir-se mais atraída para o líquido que está na fase estacionária. E ela pode se solubilizar melhor nesse líquido que está na fase estacionária. Então, ela vai se particionar para a fase estacionária, se solubilizando melhor lá do que na fase móvel. É a técnica, por exemplo, utilizada no cromatógrafo gasoso. Você tem as trocas iônicas, e aqui a fase estacionária ela vai ser carregada positivamente ou negativamente. E a depender da substância, ela vai se sentir atraída por essas cargas positivas ou cargas negativas. Você tem a de exclusão molecular, que nada mais é do que um filtro. Um filtro onde as substâncias maiores, de maior peso molecular, elas vão ficar mais retidas do que as substâncias pequenas, que vão passar por entre esse filtro, pelas partículas desse filtro, e vão sair mais rapidamente. E por fim, você tem a de afinidade, que pode ser utilizado, por exemplo, revestimentos com anticorpos, muito utilizado para separar material biológico, substâncias biológicas, proteínas, por exemplo. Beleza? Então, eu estou passando aqui por elas de forma muito rápida, a título de revisão. Mas é interessante que você saiba esses tipos de cromatografia, porque tem a sua importância no concurso público e é bastante cobrado também. Ok? Vamos para a segunda questão. Cromatografia é um método de análise muito empregado em indústrias para separação, identificação e quantificação de compostos presentes na mistura. O processo de separação nesse método apresenta duas fases, a fase móvel e a fase estacionária já faladas na aula anterior, na parte 1, volta lá e assiste. Com relação às diferentes técnicas cromatográficas e a forma ou o mecanismo de atuação e da fase móvel e da fase estacionária, assinale a opção correta. Letra A. Na cromatografia por adsorção, a fase móvel e estacionária são líquidos? Não, tá? Na fase por adsorção, você precisa de uma superfície sólida, que é a fase estacionária, para a substância se atrair e ficar ligada nessa superfície sólida. Portanto, está errada. Letra B. Na cromatografia por partição, a fase móvel é líquida e a fase estacionária é sólida. Tá vendo que está trocado? Está trocado, ok? Também está errado.
Na cromatografia por exclusão ou exclusão molecular, a fase móvel não deve dissolver a amostra e a fase estacionária deve ser inerte. Não, filho. Ela tem que dissolver a amostra, tá? Ela deve dissolver, sim, a amostra. Na letra D, a cromatografia por troca catiônica, a fase estacionária possui sítios ativos positivos, sendo empregadas para separar compostos iônicos também positivamente carregados. Filho, você sabe disso lá do ensino médio. Positivo atrai quem? Atrai negativo. Ou seja, se na fase estacionária você tem uma substância, na fase estacionária ela é feita de substâncias carregadas positivamente, como por exemplo o NCH3, se você tem substâncias carregadas positivamente, ela vai atrair qual substância da sua amostra? As negativas. Porque positivo atrai negativo. Então, entendeu? Então, se a fase estacionária é positiva, ela vai atrair quem? Ela vai atrair substâncias negativas. Negativas. Tudo bem? E letra E, na cromatografia por afinidade. Então, tá tudo errado aqui, né? Na cromatografia por afinidade, a fase estacionária possui grupos funcionais que interagem especificamente com o composto presente na amostra. Perfeito, lindo, é isso aqui mesmo. Terceira questão muito boa. Que questão boa, que questão interessante para a gente bater cabeça. É uma questão bem elaborada, tá? Não é uma questão meramente decorativa. Uma gota da amostra de uma mistura com a mesma quantidade de um aminopropano, um aminohexano e um aminododecano foi colocada no canto inferior esquerdo de uma placa de sílica em gel. Ou seja, ele já disse que a fase estacionária é fase normal, é sílica. Perfeito? Para análise da cromatografia bidimensional em camada delgada. Aqui, o candidato já vai dar aquela tremida, sabe? Não você que está assistindo a aula. Candidato, concorrente, já vai dar aquela tremida na base. Porra, o que é cromatografia bidimensional? Eu não estudei essa parada. De fato, não é muito comum. Mas você vai perceber que não vai nem necessitar conhecer essa variação da CCD, tá? Você vai perceber que vai conseguir fazer sem nem conhecer detalhes sobre ela. Então, você tem a cromatografia bidimensional em camada delgada, conforme mostrado na figura 1. Então, está aqui sua amostra depositada e ele fez passar na vertical uma combinação de solventes do tipo 1. E na horizontal, ele passou uma combinação de solventes, uma outra combinação de solventes. Solventes 2. Perfeito? Só como foi que ele fez isso? Ele só fez virar a plaquinha, tá? E trocou o solvente. Em seguida, o desenvolvimento foi realizado em direção ascendente com a mistura de solvente 1. Olha só aqui quem é que está na mistura 1. 80% de acetato de etilo e 20% de hexano. Eu te pergunto, isso aqui é muito polar ou é muito apolar? É só você lembrar, senhores, que hexano é apolar. E acetato de etila é polar. Então, essa combinação aqui ela é de uma fase móvel mais polar. Mais polar. Professor, mas você disse que fase estacionária tem que ser polar, fase móvel tem que ser apolar? Não preto no branco. Como eu mencionei também na aula anterior, você mexe nessas polaridades para melhorar a separação das suas substâncias. Então, não é 100% polar com 100% apolar. Você tem variações nessas polaridades. Os solventes foram evaporados e, após girar a placa 90 graus no sentido anti-horário, um novo desenvolvimento foi realizado em direção ascendente com a mistura de solventes 2. Já na segunda combinação, você tem 20% de acetato de etila com 80% de hexano. Após ser secada e revelada, a placa apresentou as manchas A, B e C, que são essas substâncias aqui, né? Aminopropano, aminohexano e aminododecano.
De acordo com essas informações, considerando a cromatografia de camada delgada, as gotas A, B e C representam, respectivamente. Vê só que questão massa. Questão boa de ser resolvida. Vamos primeiro para essas substâncias. O que é o aminopropano? É o NH2, né? NH2 com 3 carbonos. 1, 2, 3. É o propano, né? O que é o aminohexano? É a mesma estrutura, só que agora com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o aminododecano? A mesma lorota, só que agora com 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veja só, você precisa lembrar de um conceito da química orgânica muito simples. Quanto mais carbonos você tiver na sua estrutura alifática, maior será a apolaridade. Quanto mais cadeias CH2, CH3 você tiver, mais apolar é sua molécula. Então, dos três, quem é o mais apolar? O mais apolar é o aminododecano. Por quê, professor? Porque a cadeia dele é maior. Não vou entrar no mérito do porquê, mas entenda que quanto maior a cadeia, maior a apolaridade. Qual dos três é mais polar, senhores? É o que tiver a menor cadeia. E a questão ela chega até a ser fácil, por quê? Porque ele botou estruturas muito semelhantes. Se ele metesse aqui uma outra substância que não fosse nesse esquema, que tivesse um outro grupamento químico, aí já iria tornar a questão muito mais difícil, porque você ia ter que avaliar essa polaridade frente às outras substâncias. Mas do jeito que está aqui, está de boa demais, porque você sabe que o aminododecano é o mais apolar e o aminopropano é o mais polar, perfeito? Agora vamos para as fases móveis, né? Você percebe que a combinação de solventes 2 é uma combinação mais apolar? Você enxerga isso? Por que você enxerga isso? Porque ela tem mais hexano. Ou seja, essa fase móvel que vai correr aqui nessa direção, ela é mais apolar. Isso quer dizer que ela vai arrastar mais nessa direção quem também for mais apolar. Compreendeu? Então ela vai arrastar nessa direção quem for mais apolar. Sabendo disso, você tem o C, como ela está mais à direita, como substância mais apolar. Então, o C é o aminododecano. E o B, professor, é o aminohexano. E o A, aminopropano. Questão boa, questão fácil. O candidato que estiver bem preparado e lembrando desses conceitos, ele responde essa questão de forma muito rápida, coisa que outros candidatos podem bater um pouco mais de cabeça. Então, a resposta é letra B. A. Substância A, aminopropano. Substância B, aminohexano. Substância C, aminododecano. Bacana? Vamos lá. Quarta questão a respeito de fator de retenção, que a gente já falou, tá? Em aula passada. Da análise cromatográfica em camada delgada de uma amostra proveniente de um medicamento, a conclusão pode ser tirada veja só, ele colocou aqui na placa cromatográfica a sua amostra a ser analisada e ele colocou também um padrão. O que é esse padrão, professor? É algo que ele já sabe que está ali. Ele sabe o que é que tem aqui. Ele tem a substância, o medicamento que ele está investigando. É o seu padrão. Suponhamos, você quer, sei lá, trabalhar com nimesulida. Então, você sabe que no seu padrão você tem a nimesulida no nível de pureza mais elevado possível. E na sua amostra? Não, na sua amostra você não sabe se tem nimesulida. É isso que você quer investigar. Então, você coloca a sua amostra ao lado do seu padrão. E coloca os dois para correr nas mesmas condições de fase móvel. Se você perceber que as duas substâncias subiram na mesma altura, quer dizer que essa substância é igual a essa substância. Só que essa aqui você já conhece.
é a nimesulida. Exemplo, tá, pessoal? Exemplo. Na questão ele não disse que é nimesulida não, tá? Exemplo. Então aqui você já sabe que é a nimesulida. Se subiu na mesma altura, eu posso afirmar que tem nimesulida na minha amostra. Por quê? Porque no padrão ele subiu na mesma altura. Compreendeu? Eu posso afirmar que só tem nimesulida? Que só tem nimesulida? Não, não posso afirmar que só tem nimesulida. Não posso afirmar que só tem nimesulida. Por quê? Porque pode ter outra coisa que não apareceu aqui, que subiu demais, enfim. A combinação de solventes não permitiu que essa substância se aproximasse mais daqui, então você não pode afirmar. Você pode afirmar que pelo menos essa substância aqui, ela é, ok? Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Nestas condições, o RF, fator de retenção, é de 0,5. Lembra do fator de retenção? Se não lembra, volta na aula anterior, tá? É a distância percorrida pela substância sobre a distância percorrida pela fase móvel. Logo, o RF, senhores, vai ser 2, distância percorrida pela substância, sobre 4, que é a distância percorrida pela fase móvel. O RF, de fato, é 0,5. Perfeito? Então, o RF é 0,5, que é o RF do princípio ativo. Na letra A, nestas condições, o RF é 0,5 e a amostra contém exatamente uma impureza e o princípio ativo foi identificado. Você pode garantir que ela só teve uma impureza? Não. Pode haver outras impurezas que não foram detectadas por essa fase móvel que você escolheu. Perfeito? Na letra B, nestas condições, RF do princípio ativo, 0,5, perfeito, a amostra contém pelo menos uma impureza. Deixa eu só fazer uma breve correção aqui. O local de aplicação da amostra é aqui na linha do spot, tá? Então, elas foram aplicadas aqui. O padrão e a sua amostra. Você vê que no padrão não tem impurezas. No padrão só tem isso aqui. Por quê? Porque você já conhece. Você comprou ele com essa pureza. Então, 100% nimesulida. Na sua amostra, aparece a nimesulida? Aparece. Mas aparece um outro pontinho aqui, que você não sabe o que é. Professor, e a CCD não me diz o que é? Não, diz não. Sinto lhe dizer. Ela não vai te informar que substância é essa. Você que se vire para descobrir, utilizando outras técnicas analíticas. Então, ela só vai mostrar que tem uma impureza. Então, tem pelo menos uma impureza? Exato, correto. O candidato vacilão, desatento, ele poderia marcar a letra A, porque ele fala exatamente uma impureza. Aquilo que vocês estão vendo, de fato, só aparece uma impureza. Essa aqui é a impureza. E essa aqui é o princípio ativo. Por quê? Porque está na mesma altura do padrão. Mas, como você não pode afirmar com certeza que só tem essa impureza, por conta da fase móvel que foi utilizada, eu posso usar uma outra combinação de fase móvel que faça com que esse princípio ativo ele desça mais e outra impureza que está sendo eluída, ela volte e apareça aqui. Perfeito? Então, por isso você não pode afirmar, bater o martelo. Tranquilo? Letra B é o correto. Quinta questão, Polícia Federal. Cromatografia é um método físico-químico de separação, identificação e quantificação. Beleza, que a gente já viu. Vamos logo para a afirmativa. O tempo de retenção dos componentes de uma amostra depende da sua afinidade com a fase estacionária. Se essa afinidade for grande, o tempo de retenção também será grande. É aquela história que eu contei de você conhecer, de você encontrar com uma pessoa conhecida no shopping. Se a afinidade for grande, você não gasta mais tempo conversando com ela, então você demora a sair do shopping, a ideia é a mesma. Se a afinidade for pouca, você gasta menos tempo, sai mais rápido. Afirmativa está correta.
Olha só, vamos aqui logo para a afirmativa para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Se é uma amostra apreendida... Tá, não, deixa eu voltar aqui no enunciado, porque é interessante ler o enunciado para essa afirmativa. Alguns reagentes específicos podem ser empregados na identificação de drogas ilícitas, por meio da formação de produtos coloridos e rapidamente identificáveis a olho nu, como o reagente de Marquis, empregado para identificar metanfetaminas, o reagente de Scott, utilizado para cocaína, e o reagente de Simons para discriminar anfetamina de metanfetamina. Se uma amostra apreendida contiver anfetamina, metanfetamina e cocaína, esses componentes poderão ser facilmente identificados a olho nu por cromatografia de camada delgada, sem a necessidade do uso de indicadores citados no texto em apreço. Não, tá? Não. A alternativa está errada. A alternativa está errada. Por quê? Volta lá no primeiro vídeo, você vai ver que eu disse que na cromatografia em camada delgada, normalmente você utiliza reveladores. E os reveladores já estão citados aí no enunciado. Então você utiliza esses reveladores para observar essas manchas que aparecem na fase estacionária, na plaquinha de cromatografia. Perfeito? A olho nu você não consegue visualizar essas manchas. Você precisa desses reveladores. Olha aqui, ó, eu trouxe até uma imagem ilustrativa, né? Só para você ver como é que fica. A olho nu você não enxerga nada. Depois que você borrifa os reveladores, aí começam a aparecer as manchas, né? E aí você pode levar, por exemplo, para uma câmara de luz ultravioleta e observa essas manchas fluorescentes. Sétima questão, senhores. A eficiência da coluna usada na cromatografia líquida, ela diminui à medida que o tamanho de partícula do recheio dessa coluna diminui. Não, 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 não. Para aumentar a eficiência, você tem que diminuir o tamanho da partícula que preenche aquela coluna cromatográfica. Quanto menor o tamanho da partícula, mais eficiente é o método de separação. E aí a gente entraria nos conceitos de pratos teóricos de eficiência, de teorias de caminhos múltiplos, que para a prova não interessa, tá? O que é que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que quanto menor é a partícula da sua fase estacionária, maior é a eficiência da separação. Perfeito? Então a letra A está errada. Na letra B, senhores, na análise quantitativa mediante cromatografia líquida de alta eficiência, o produto de intensidade pela largura da base do pico do cromatograma é usado para determinar a concentração do analítico. A gente ainda vai ter uma aula de cromatografia de HPLC, né? Cromatografia líquida cromatografia líquida de alta eficiência. No HPLC, senhores, é dado como resultado a presença de picos, né? Picos. Você vê um pico, né? Você tem um cromatograma, você vai ter os picos lá. Cada pico é uma substância a depender do tipo de pico, né? O que é que você precisa lembrar? Que a concentração dessa substância representada por este pico, ela é a área sob a curva. Ou seja, ela é proporcional a essa áreazinha aqui que está sob a curva. Ok? Quanto maior essa área, maior a concentração daquela substância separada pelo método de HPLC. Então, aqui você não faz essa medição da base pelo pico, não. Você mede a área sob a curva. Na verdade, o equipamento já dá, né? É uma função que você coloca, o equipamento calcula e te dá a área sobre a curva. Aí você tem padrões que faz essa comparação e você consegue determinar qual é a concentração da sua substância. Letra C. Na análise de cromatografia gasosa, é limitada a amostras em estado gasoso. Parou. A baixaria já está grande aqui. Não, a gente já falou isso em momentos anteriores. Cromatografia gasosa também aceita amostras em estado líquido,
que podem ser volatilizadas no forno do cromatógrafo. Letra D, para aumentar a eficiência da separação entre compostos em cromatografia, busca-se controlar as condições de eluição para se obter picos largos? Não, filho. Quanto mais fino, quanto mais estreito for esse pico, melhor, tá? Ele tem que ser um pico bem estreito. É melhor do que ter esse morro aqui que eu desenhei. Por quê? Porque esse morro aqui podem ser duas substâncias que eluíram juntas. Que aí, você mudando a fase móvel, elas vão se separar, tá? Então não pode. Letra E, na cromatografia por partição de fase reversa. Opa, fase reversa, fase estacionária, apolar, né? Você lembra lá do bizu que eu cantei para você lá na primeira aula. E a fase móvel é polar. Perfeito, lindo. Oitava questão, senhores. Vamos lá. Após a apreensão de drogas pela polícia, amostras são retiradas e levadas para a perícia, onde são realizados ensaios analíticos utilizando técnicas cromatográficas. Acerca do assunto, assinale a alternativa correta. Em cromatografia líquida, a coluna de fase reversa é utilizada para separação de espécimes polares. Não, filho. Para espécimes apolares. Apolares. Perfeito? Letra B. Em cromatografia de íons é utilizado fase reversa. Não. Em cromatografia de íons, você utiliza fase... Na verdade, você utiliza na fase... não é fase reversa, você utiliza uma fase estacionária com íons também, né? Com carga iônica. Letra C. A cromatografia de camada delgada é comumente utilizada acoplada ao espectro... Eita! Aí a baixaria foi completa. Só faltou cuspir no chão, né? Baixaria total. A cromatografia em camada delgada acoplada a espectrômetro de massa viajou. Você consegue acoplar um CG ao massas. Você consegue acoplar um HPLC ao massas. Um UPLC ao massas. O PLC é o ultra, tá? E é uma evolução do HPLC. O princípio é o mesmo, tá? Mas você consegue aplicar também. Letra D. Em cromatografia gasosa podem ser utilizadas colunas com fases estacionárias, líquidas ou sólidas. Perfeito. Lindo. Você pode utilizar tanto uma contra a outra. E letra E. Em cromatografia líquida de alta eficiência, são utilizadas pré-colunas com o intuito de diminuir oscilações das bombas. Não, na aula de HPLC eu vou mostrar para você essa pré-coluna, tá? As pré-colunas, senhores, elas servem para dar uma limpada na sua amostra, para retirar impurezas que possam estar em excesso na sua amostra. Por quê? Porque amostras ricas em impurezas, elas contaminam demais a sua coluna. Então, elas diminuem a vida útil da sua coluna, que é a principal parte do HPLC, é a coluna. Então, você precisa preservar aquela coluna, você utiliza um filtro, entre aspas, que é essa pré-coluna, que contém a mesma fase estacionária, mas ela é feita para dar uma filtrada nas impurezas, tá? Então, não é para diminuir as oscilações das bombas. Perfeito? Tranquilo? Gostou da aula? Dá aquele joinha, dá aquele like, deixa nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão ou o seu elogio, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.